Nunca tente convencer as pessoas a gostarem de você. Seja você mesmo. E elas decidirão. Se gostarem de você, ótimo. E se não, bom também. Mas ser você mesmo é a melhor coisa. E isso tem sido uma coisa central para mim. Não tente mudar para que as pessoas te entendam, achando que agora vão te amar porque você mudou seu jeito de ser. Não faça isso. Temos hoje o inspirador e icônico Cedric the Entertainer. Meu amigo, tudo bem? Bom te ver, cara. Estou tão feliz que você esteja aqui, porque te disse isso meses atrás através do nosso amigo Rubin. Sim. Que eu estava morando em St. Louis por 6 anos durante a espécie de época de ouro de St. Louis, quando era Nelly, eram os Rams e Cedric the Entertainer. E para mim, estar nessa cidade durante esse tempo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi realmente muito emocionante. E com certeza você estava naquela época realmente surgindo com muita força e fazendo seu nome de uma maneira grande. Eu te disse antes que eu era um grande fã de Kings of Comedy, e acho que assisti isso provavelmente 20 ou 30 vezes. Sim. E a maneira como você faz sua comédia, como se comunica e entrete, é tão magnética. E como você tem aparecido constantemente com uma atitude positiva, uma energia positiva por algumas décadas agora, é tão inspiradora para mim e tantas pessoas. Estou muito grato por você estar aqui e aprecio o trabalho que você faz. E obrigado por colocar St. Louis no mapa. St. Louis. Bora, baby. Eu adoro, cara. Estou curioso. Você tem várias coisas em que tem trabalhado ultimamente. Uma delas é o seu livro Flipping Boxcars, que eu quero discutir. Tem também 6 temporadas de The Neighborhood na TV agora. Você tem Kings of Barbecue no A&E. Você tem tantas marcas e negócios diferentes. Mas eu quero te perguntar sobre a transição de uma carreira como agente de seguros da State Farm para a comédia. Porque quando me contaram essa história, eu fiquei impressionado que você costumava trabalhar com seguros. Sim. E você já chegou a pensar que iria além de uma carreira tradicional, trabalhando em uma companhia de seguros, e estaria onde está hoje? E como fez essa transição e teve a coragem para isso? Não era como se a comédia naquela época tivesse uma grande oportunidade para enriquecer. Não. Enquanto muitos jovens hoje se destacam com podcasting, turnês e redes sociais. Naquela época não havia redes sociais, mas você foi em frente. Como fez essa transição? É realmente interessante porque cresci em uma época onde a motivação que seus pais diziam para seus filhos era ir para a faculdade, conseguir um bom emprego corporativo e então viver sua vida subindo na carreira corporativa. Basicamente esses foram os passos que eu segui. Minha mãe era professora, então a educação era uma grande parte da nossa casa. E eu tenho uma irmã mais nova que é professora na Universidade Pepperdine. Sim. E então a educação era meio que nossa vibe. E então, mas eu sempre fui meio criativo, sabe? Provavelmente sendo o único homem na casa. Como é isso? Sabe, aquele cara tentando descobrir as coisas, então. Eu sempre fui engraçado e espirituoso. No ensino médio, eu não era necessariamente o palhaço da turma. Mas eu era o que eles chamariam de brincalhão, que costumava zoar ou tirar sarro das pessoas. Se estivesse no refeitório e a coisa estivesse esquentando lá, provavelmente era eu aprontando. Você não vai estar do seu lado. Na época era conhecido por ter um senso de humor espirituoso, mas nunca soube que eu podia fazer isso como um negócio. Então minha coisa era ir para a escola, seguir as instruções da minha mãe. Me formei e trabalhei em vários empregos diferentes. Trabalhei, sabe, vendendo máquinas de fax para a Ricoh Corporation, uma pequena divisão dessa empresa. E então consegui um emprego na State Farm, e me tornei um agente de sinistros na State Farm. E quase ao mesmo tempo descobri que eu podia fazer stand-up. Eu tinha um amigo que era outro comediante e ele fazia isso para viver. E basicamente, me disse que eu também podia fazer isso. Ele falou: "Você pode mesmo fazer isso." Sério? Ele já vivia disso? Ele estava, quer dizer, consegui meu emprego corporativo me sentindo bem comigo mesmo, com minha gravatinha, com meu cubículo no trabalho. Ele estava tipo, ganhei 1.100 essa semana, e 1.400 na semana passada. E então,
Fiquei surpreso. Fazendo o quê? Ele disse, faço comédia. Eu falei, sério? Ele disse, se alguém pode fazer isso, você também pode. Ele era mais engraçado que você? Era talentoso? Quero dizer, ele é talentoso. Ele era um profissional. Isso que eu quero dizer acima de tudo. Ele sabia como aparecer sempre. Sabia contar piadas, fazer a plateia rir. Era o cara que sabia fazer o trabalho, se apresentar e ser um comediante profissional. Isso foi em St. Louis? St. Louis, sim. Que ano? É mais ou menos década de 80 ou 70. Algo por aí, tipo 87. Ele estava ganhando $1.000 por semana fazendo stand-up. Arrasando. Isso era muito dinheiro. Rico. Você é rico. Naquela época em St. Louis, você é rico. Então ele disse, tudo bem, você pode fazer isso. Sim. E você achava que podia fazer isso, ou estava duvidando de si mesmo? Sabe, eu sempre amei a ideia de entreter. Eu definitivamente fiz as peças de teatro da escola. Mas principalmente, cantava. Cantava em grupos. Era cantor. E subia no palco. Uma das minhas primeiras grandes piadas foi o Luther fazendo o alfabeto, porque isso era um pequeno aquecimento que eu costumava fazer, tipo quando nós ensaiávamos com o grupo. Eu cantava A, B, C, D, I, F, G. D, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P. Então você se aquecia no palco? Sim, era tipo uma brincadeira para aquecimento que eu faria. E eu faria isso no palco. E então eu disse, foi assim que o Luther ganhou o problema de peso dele, porque todas as meninas davam lanches para ele. Tipo, Luther, você está na 3ª série e quer cantar? Te dou meu sanduíche de pasta de amendoim. Ah, cara. Então eu tinha várias pequenas piadas assim onde eu vocalizava. E então, você sabe, o mesmo cara que me ajudou a moldar meu set, e eu entrei em uma competição de comédia, e na primeira vez que eu fiz isso, ganhei $500. E foi isso, cara. Fiquei viciado. $500 fazendo comédia? Deve ter pensado, isso é incrível. Sim. E então, pouco a pouco, fui mantendo o emprego. Continuei trabalhando na State Farm e encontrando lugares para fazer comédia à noite. Então comédia era bico naquela época. Exatamente. E quando foi que você disse, ok, posso ganhar mais que no meu emprego principal e vou me dedicar integralmente à comédia? Era uma estratégia. Eu acho que me identifiquei com ir para a faculdade e pensar nas coisas de maneira mais estratégica, e não só querer acreditar que isso é o que faço agora. Era um clube de comédia localizado em St. Louis, o Funny Bones. Costumavam ter 22 clubes, e você podia ir 2 vezes por ano. Então isso são 44 datas. Mas sabe, você tinha que se qualificar para isso. Tipo, você tinha que entrar no sistema deles e eles te agendam. E se eles te agendarem, então você conseguiu pelo menos 44 datas este ano. E então esse se tornou meu objetivo. Quanto você fazia em um show se você tem 44? Na média, naquela época, fazendo a abertura dos eventos era $350 por semana. 350 por semana para uma noite ou para todas as noites? Para a semana. E na semana fazíamos 9 shows. 9 shows por R$350? Ah, cara, era assim que era. E você estava feliz, fazia parte do sistema, recebia isso toda semana, esses 350, e tinha que dirigir. Além disso, era pelo meio oeste todo. Davenport, Iowa, Des Moines, Cincinnati, Chicago, sabe? Cleveland, Columbus, Ohio. Tudo isso, cara. Toda noite dirigia a um lugar novo. Bem, você ficava na cidade por uma semana. Certo. Fica por uma semana, depois você dirige para a próxima. Trabalho duro. Foi uma luta. Toda semana na estrada. Sim. E na maioria das semanas você fica fora porque vai de semana em semana. E tem talvez 3 dias no meio. Então isso se tornou outro corre, porque geralmente os shows começavam nas quartas ou quintas-feiras. Então, se começar na quarta, tem quarta, quinta, 2 shows na sexta, 2 no sábado e 1 no domingo talvez. E agora na segunda e na terça, você precisa descobrir o que vai fazer. O que você fazia? Não dava mais para ficar no condomínio, isso acabou. Onde te colocaram para ficar, isso acabou. Agora você está tentando tipo, ou dirigir para a próxima cidade, encontrar um amigo. Dormir no sofá. Dormir no sofá, fazer um show aleatório.
Alguém está fazendo uma noite de comédia por aí. Veja se consegue ganhar $75 ou $100. Sabe? Alguém tem uma noite de terça-feira em Louisville. Você dirige até lá para ganhar $150 e depois dirige de volta para Indianápolis. Sabe? Esse tipo de coisa. Você estava dormindo em motéis aquelas noites? Ou você tinha dinheiro suficiente para hotéis? Ou dormia no carro, como era? Eu dormia em estacionamentos de bons hotéis. Era minha estratégia. Minha mãe costumava ficar tão preocupada, então eu tinha um Ford Escort. O Mini de 2 portas. Eu me sentia como se fosse um carro esportivo, com rodas novas e caixas de som. Aquelas giratórias. Eles não estavam fazendo essas que giravam paradas ainda. Essas rodas giratórias lançaram bem depois disso. Eu estava passando por isso bem antes. Na verdade, eram umas rodas de aro 12 por aí, e ainda era considerado bom na época. Porque as pessoas não tinham. Se você tinha aro 12 ou 14 no seu carro, você era o cara. Rodas de 20 polegadas? Isso estava fora de cogitação, era considerado ridículo. Também tinha uns alto-falantes. Você tinha um subwoofer? Clarions. Sim, um pequeno subwoofer. Alto-falantes Clarion, cara. E Pioneer. Estava patrão e irmão. Eram aqueles rádios que davam para tirar à frente. Verdade. Clássicos Pioneer. Nossa, sim, era incrível, cara. Então você estava dormindo nos fundos de hotel? Eu dormia nos estacionamentos e minha mãe ficava louca. Reclinava o assento? Baixava o banco e tinha minhas cobertas e tudo no carro. Dormia lá dentro. Vidros fumê. Eu estava encontrando um estacionamento de hotel legal e dormia lá. Os seguranças não estavam tentando te expulsar de lá? Eu nunca realmente me deparei com essa situação, porque sempre meio que senti. Talvez teve uma vez que um segurança veio e disse: "Ei, você tem que sair." Quantas noites você acha que dormiu no seu carro? Cara, você sabe. Nessa jornada talvez de 14 a 20. Mas eu não sei. É um número chutado. Nessa primeira temporada? Sim. Você já teve que fazer isso de novo? Não. Você sabe, felizmente, e foi interessante porque tudo nos negócios e na vida, eu nem cheguei a fazer a segunda temporada disso porque, você sabe, programas como Def Comedy Jam começaram a surgir. E também o Showtime, The Apollo. Tinha outro show. Ou aquele filmado em Nova York chamado Uptown Comedy. Algo assim. Uptown Comedy era outro show. Então havia uma oportunidade para comediantes urbanos aparecerem na televisão e serem urbanos. Tipo, você não precisava mudar seu estilo e tentar se encaixar. Essas coisas se tornaram importantes. E então essa também foi a ascensão dos clubes de comédia totalmente afro-americanos. Também. Então clubes como Comedy Act Theater, All Jokes Aside em Chicago, tinha o Comedy Act Theater em Atlanta e aqui. E então Steve Harvey fez um clube chamado VuCore em Dallas, e foi lá que nos conhecemos. E na primeira parte da minha carreira, eu conheci Steve. Nos tornamos parceiros. Ele me acolheu, e então eu estava em uma trajetória diferente a partir daí. Então você fez metade da etapa da turnê. Sim. Então você começou a receber oportunidades. Maiores oportunidades. Foi quando você conheceu o Steve e ele disse: "Vamos fazer isso na TV." Bem, ele meio que me apresentou ao grande mundo do stand-up. Então é como se eu tivesse passado de ganhar $350 para $1.000 por semana, sabe? Porque mesmo quando eu estava fazendo shows por 350, eu era promovido. Eu surpreendia os donos dos clubes. Eles achavam que eu era realmente bom. Você é melhor do que a posição em que está. Então vamos promover você pelo menos para o meio. E então você passa a ganhar 650. Mas isso foi bom. Sabe, é totalmente diferente. Mas no lado da comédia negra, eu era um grande nome. Eu era um nome maior. Ganhava algo como $1.500. Por noite? Não, de novo eram por vários shows. Vários trabalhos em clubes de comédia. Mas então, claro, os shows de uma noite começaram a aparecer depois que o Def Comedy Jam saiu. Então os concertos e eventos maiores se tornaram, você sabe. Quão grande era? Qual é o número de público? Isso era tipo algo entre 3.000 e 5.000.
Então, quanto tempo levou desde começar na comédia, ganhando a competição de $500 até lotar arenas de 3.000 a 5.000 pessoas? Quanto tempo isso levou aproximadamente? Por volta de 5 anos. Ok. Sim, foram uns bons 5 anos. Mas novamente isso é rápido. Sabe, as pessoas não reconhecem, mas é rápido para comédia. Porque se você está se construindo no sistema de clube de comédia, tem que percorrer esse caminho. Eu teria que ficar como atração de abertura durante toda essa temporada. Então me colocariam como atração intermediária em algumas ocasiões, mas na maior parte do tempo, fui contratado como atração de abertura. Então seguindo esse caminho levaria bem mais tempo. Eram 15 minutos ou são 10 minutos? Esse é o set mais curto. Isso dá uns 7 minutos. 7 minutos? 7 minutos. 5 a 7 minutos. E você é o mestre de cerimônias também. Se o clube vê que você estava mandando bem toda noite, eles pensaram, vamos focar nesse cara. Daremos mais 12 minutos ou algo assim, certo? Foi isso que aconteceu. Acabaram me movendo para o meio. Mas você realmente não pode substituir o principal facilmente. E eu também não tinha esse tempo. Eu era engraçado. Tinha um bom tempo de 12 a 15 minutos. Não teve 30 minutos? Não. Eu teria entrado em pânico se isso tivesse acontecido. E aconteceu comigo uma noite. Porque em um dos meus primeiros shows de abertura, Sam Kinison era a atração principal. E então, era um ato do meio. Era um cara que faria o meio. E Sam Kinison era a atração principal. Ele era o Sam Kinison rock and roll da época. Não sei se você sabe quem é Sam Kinison. Ele gritava muito. Ele era um comediante muito famoso que gritava com as pessoas, mas era engraçado. Mas era um rock and roll. Tipo, ficava chapado, bêbado, garotas por toda parte, drogas, tudo. Um cara selvagem. Então ele era a atração principal e eu era o mestre de cerimônias. E então tinha o cara do meio. E o cara do meio, você sabe, estava com dificuldades. Então eu tive um bom set e o cara do meio teve muita dificuldade. Sam estava no carro, no estacionamento. Bêbado, não conseguia entrar. Então eles precisavam que eu preenchesse. E cara, eu estou lá em cima, fui pego de surpresa. Já tinha me apresentado e agora precisava enrolar por um tempo maior que o meu set. E cara, isso não é realmente meu estilo. Eu não sou do tipo, olhe para a sua camisa, e consigo tirar uma piada disso no improviso. Mas naquela noite, você acaba cavando, cavando. E então eu estou fazendo acontecer. E então ele finalmente entra pela porta da frente, não a de trás. Ele entra pela porta da frente. Eu digo, lá está ele, senhoras e senhores. E então eles o levam para o palco e parecia que não sabia o que ia acontecer. Eles o levam ao palco, e quando as luzes acendem, foi mágico. Foi louco de assistir. Ele estava chapado mole ao caminhar até o palco, o Sam Kinison. Mas ao subir no palco, mudou na hora. Era uma piada atrás da outra. Foi uma daquelas coisas selvagens. Em um momento eu estava tipo, isso será louco de assistir. Isso realmente te faz amá-lo. Alguém que tem esse tipo de espírito, meio que chapele. Tipo uma pessoa que pode simplesmente subir no palco e descobrir uma vez que chega lá. Claro. Sim. Qual foi o momento em que você percebeu que realmente poderia fazer sucesso neste mundo? Eu fui para Chicago. E então você sabe de St. Louis, Chicago, é claro. É a segunda cidade conhecida por comediantes. E era uma grande cidade famosa pelo humor. Com muitos grandes comediantes que vieram de lá. E eles tinham uma competição chamada Miller Genuine Draft Comedy Competition. E você ganharia $3.000 se vencesse. Isso era muito dinheiro naquela época, até hoje. $3.000. Além disso, sua foto estaria em uma revista. Você teria todos esses extras. Você receberia um monte de cervejas Miller na sua casa. Todas essas pequenas vantagens legais, certo? Eu ganhei isso. Mas era naquela área metropolitana de ir para St. Louis, quero dizer. Ir para Chicago, se apresentando com todos esses grandes comediantes, pessoas que cresceram para se tornarem comediantes lendários, já estavam arrasando. E você percebe que ok, eu consegui me destacar e vencer naquele ambiente. Então agora, eu acredito que tenho o que é necessário. E é aí que você começa a realmente pensar. Beleza, é isso aí. Em que ano ou quanto tempo de carreira foi isso? Foi depois de 3 anos? Provavelmente tudo isso durou 2 anos. Sim, em algum lugar por aí. 2 a 3 anos nisso. Quanto aumentou a sua confiança para dizer, eu posso fazer qualquer coisa nesta área? Quero dizer porque uma vez que você começa a jogar, sabe,
Eu imaginaria para qualquer tipo de esporte, por exemplo, digamos que joga basquete. Uma vez que você meio que sai do seu bairro e testa suas habilidades com os melhores da cidade. E você percebe, eu posso jogar com esse cara que dizem ser o melhor. É aí quando você começa a pensar, ok, e isso foi bom. Isso aconteceu comigo. Mas mesmo assim, para mim alguém como Steve me acolher. E nós fazíamos freestyle no palco às vezes porque ele gostava de subir ao palco, e era o clube dele. Então ele subia e ficava falando. Dizia, cara, você vai tirar o público de mim. Eu voltava ao palco. E tivemos muitas noites assim, só eu e ele improvisando no palco. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. Era apenas uma parceria única que desenvolvemos. E então isso foi uma das coisas. Uma vez que ele começou a conseguir programas de TV, ele sempre contava comigo. Ele cuidava de mim, sabe? Então, quando ele conseguiu o show do Steve Harvey, ele disse, eu não vou falar, mas foi isso. Uau! Quais foram as maiores lições que você aprendeu com o Steve Harvey? Você sabe, provavelmente minha maior lição, e eu conto essa lição o tempo todo, foi, eu tinha entrado no show do Steve Harvey, e fomos para Nova York para fazer a grande divulgação. Então todos os agentes e os grandes caras com poder, os anunciantes, estavam lá. E então eu decidi mudar meu set porque eu vi a sala, era completamente branca. Eram todos executivos. Então eu mudei meu set. Deixei mais formal. E eu fracassei. Sério? Eu fracassei. Foi um fiasco. Ninguém estava rindo? Ninguém. E isso machucou porque, primeiro, ele defendeu por mim. E eu sei que ele defendeu por mim. E primeiro, eu sei que sou engraçado de verdade. Mas eu tentei. Estou tentando fazer outra coisa. E Steve aparece. Sabe, estou meio que começando a perceber que está indo bem mal. E eu penso, deixa eu apenas meio que ir encerrando isso e sair daqui. Por quanto tempo foi isso? 5, 10 minutos? Deveria ser um set de 10 minutos. Mas reduziu para 7. Cara, sim. Tudo bem, pessoal, chamem o próximo. Foi louco. Que loucura, só queria sair de lá. Quantas mães temos aqui? Uma salva de palmas para as mães. Você estava fracassando forte. Muito. Quantas pessoas assistiram? Uma sala com 300 pessoas. E esses são executivos. Sim, pessoas com influência em Nova York e são de Nova York. Todo mundo estava se sentindo muito cosmopolita. Steve sobe e acaba com eles, sabe? Destroça eles. Fala sobre os ternos e os sapatos pequenos deles. Como acham que são especiais com seus BMWs. Nossa, ele arrebenta e eles morreram de rir. Todos riram. Eles estão morrendo. Ele não está xingando. Ele não está sendo nada além de si mesmo, certo? Ele nunca tenta consertar isso. Então diz pra ele, cara, você já ganhou. Nunca tente convencer as pessoas a gostarem de você. Seja você, e então eles decidirão. Se gostarem de você, legal. Se não gostarem, legal também. Mas ser você mesmo vai ser a melhor forma. E isso tem sido um desses pontos de referência na minha vida. Esquece isso. Não se preocupe com isso. Só vai lá e seja você mesmo. Se isso não funcionar, então isso é diferente. Mas você tentar mudar, pensando que vai se encaixar para que eles entendam você, eles vão te amar, porque você mudou seu jeito. Não faça isso. É melhor falhar sendo você mesmo do que falhar sendo outra pessoa. É a única maneira de fazer isso. É a única maneira. É como quando você está namorando ou vê quando as pessoas colocam falsas aparências, sabe? São cavalheiros e fazem todas as coisas. Tenho uma filha. Tenho filhas. Sempre digo a elas, sejam cuidadosas com a falsa aparência, sabe? Às vezes são uma pessoa gentil, mas procurem aqueles pequenos sinais. Se ele grita, reclama, nunca quer pagar ou qualquer dessas pequenas coisas. Esses são sinais reveladores de quem aquela pessoa realmente é. Uau! Qual você acha que foi a maior mudança de mentalidade que você teve que fazer ao longo da sua carreira ao passar da State Farm Insurance para ir à escola, conseguir essa carreira? Qual foi a mudança de mentalidade para você? E ainda é a mesma mentalidade hoje como era naquela época? Eu acho que provavelmente
Uma das maiores mudanças de mentalidade foi deixar de pensar em você mesmo como um tipo de monolito que está fora do sistema. Que você está tão fora que ninguém mais pode te ver. Acho que todos nós nos sentimos assim. Eu costumava sempre sentir que você nunca pode conseguir nada de St. Louis. Você nunca pode. Você sabe. Eu não sou o cara do terno brilhante que vai ser o... Sabe? Então você começa a se ver como, eu só vou conseguir abrir essas portas. E conforme você segue, você reconhece que o mundo é grande, que há realmente um público para todos, e você os conquista. Você não ganha isso automaticamente porque sente que merece. Você conquista. E isso é verdadeiramente uma coisa que eu mantenho até hoje. Eu literalmente estou disposto a trabalhar para conquistar, ir correr atrás e construir cada coisinha que vem no meu caminho. Eu não estou descansando em meus louros. Não estou apoiando em minha arrogância. Você pode me dar todos os elogios ou qualquer coisa que você ama. Isso é ótimo. Obrigado. Mas agora, estou aqui para fazer um trabalho hoje para você. Quem estiver disposto a pagar, eu estou aqui para você. Vamos trabalhar. Ainda sente que tem que merecer? Sim, eu quero merecer. Uau! Então isso é algo que eu levo. Eu tento ensinar isso aos meus filhos. Você pode ser ótimo. Você pode conseguir muitas coisas que virão para o seu caminho, que vão fazer você sentir bem. Após um tempo, seu sucesso inicial faz você sentir que isso deveria ser seu automaticamente. E você precisa reconhecer que isso realmente não é uma verdade. Isso alguma vez te pegou pensando, ao longo das últimas décadas, quando você se tornou uma celebridade com maiores oportunidades e salários, alguma vez se pegou pensando que era melhor que os outros, ou que agora merecia algo e teve que se tocar e dizer, eu realmente preciso continuar trabalhando para isso. Claro, quer dizer, você sabe, eu imaginaria, todo mundo vai ter isso conforme a trajetória acontece, certo? Especialmente quando estamos no auge, onde as coisas estão explodindo e você pensa, estou de boa. São coisas que você precisa. Sabe o que quero dizer? Estas são coisas que sinto serem necessárias para fazer o trabalho. Pronto. E então você meio que reflete e pensa, eu realmente preciso disso? Luxos de camarim? Sim. Será que é necessário? Não consigo fazer o show a menos que me deem tal coisa. Qual é, cara? Você começa a pensar, isso é ridículo, certo? Nunca fui tão longe, mas qualquer coisa ao longo dessa linha, pequenas coisas que se tornam tipo, como hotéis, se não tiver uma suíte, se não tiver esse tipo de carro, e por aí vai. Isso é ridículo, sabe? É isso. São momentos. E eu acho que você sabe, a vida vai te humilhar de uma forma ou de outra. Sim. Porque realmente tem altos e baixos em tudo. Sabe, sempre tem alguém próximo, sabe? Eu me sinto muito abençoado por ser consistente. Me sinto consistente por tanto tempo quanto eu sou. Mais de 30 anos nesse negócio. Momentos incríveis, claro, períodos ruins. Mas no geral, consistente. Tipo, grande carreira, boa vida, nada de escândalos. Sabe, apenas faço meu trabalho, sou consistente. E sou eu mesmo. Como você se sente? Você mencionou algo como, sempre há alguém próximo. Parece que sempre há tantos comediantes talentosos ganhando destaque nas redes sociais, esgotando ingressos em arenas. Como você lida com a comparação da geração mais jovem que está surgindo? Talvez eles estejam fazendo as coisas de forma diferente, de uma nova maneira. Como você lida com isso emocional ou mentalmente? Mesmo com todo o seu sucesso, mesmo com, você sabe, estando na calçada da fama de Hollywood, mesmo com todas as conquistas, a comparação já surgiu em algum momento? Quero dizer, acho que se infiltra a tal ponto que para mim é uma motivação, ou algo que aplaudo na maioria das vezes. Adoro ver as pessoas vencerem. Sabe, se você ganha e a comida no seu prato é sua, pessoas que aprenderam a ser ótimas nisso, especialmente com o surgimento da fama nas redes sociais, você olha, e esses caras são únicos. Eles fazem esquetes, acordam e trabalham mesmo, certo? Então você não pode ficar bravo com alguém que realmente se levanta e faz. Tipo, eles trabalham. Eles filmam. Eu não filmo.
Então, por que vou ficar criticando e falando que isso não é comédia de verdade? Mas eu nunca tentei. Eu nunca fiz eu mesmo. Eu não faço isso todos os dias. Eu não vou e trabalho para construir um público. Então, estou criticando algo que só estou observando? Não faz sentido, entende? Então vai em frente. Você está ganhando, arrasando. Conheci muitos desses caras, os jovens engraçados e únicos, e eles te motivam. Agora você começa a pensar de um jeito diferente. E então, sabe, esse tem sido realmente o meu espaço. Eu tento realmente me manter fiel a quem eu sou. Então eu desenvolvo muitos projetos com jovens criadores para conseguir projetos maiores para eles. Sabe, sua mídia social é sua coisa. Mas sabe, estou no mundo da televisão e do cinema, e vamos pegar essa ideia e desenvolvê-la em uma ideia maior. E esses são os relacionamentos que tenho com eles, ao invés de ser contra, ou odiar, ou o que quer que seja. Sim. Você sempre teve essa mentalidade colaborativa, em vez de ser um concorrente das pessoas no setor? Sim, acho que sim. E eu meio que sinto que isso é uma coisa do meio oeste de certa forma. É muito do tipo, porque todos meio que sentimos que estamos aqui juntos no nosso próprio nicho, e então há muita ajuda. Ajudar o outro cara, vamos juntos para cima, e então todos nós ganhamos juntos. Então isso sempre foi minha coisa. Eu amo demais esse ambiente. Eu prefiro muito mais estar com um grupo de amigos e familiares fazendo algo, do que ser o único fazendo isso. Sabe o que quero dizer? Então vamos sair de férias. Tipo, vamos descobrir como todos nós podemos fazer isso. Tipo, claro, eu posso ficar no Four Seasons. Mas se todos puderem ficar no Western, vamos pra lá? Tudo bem. Vai ser mais divertido, sabe? Mas isso é diferente. Então sim. O que você diria que é a sua maior limitação depois de 30 anos neste negócio? Você tem alguma limitação? Sabe, acho que, na maior parte do tempo, essa indústria é uma onde você tem que estar no meio dos acordos. De muitas maneiras diferentes. O que significa? Isso significa, tipo, quando filmes e séries estão acontecendo, as pessoas precisam meio que saber quem você é, certo? E se você está em alta, isso é uma coisa. Se você esfriou, então tem que provar seu valor. Isso é outra coisa, à medida que você envelhece. Porque você sabe, você meio que vê isso nesse negócio. Estar sempre em alta é sempre considerado o próximo, certo? O próximo cara é o top do momento e então você atinge seu ápice disso e... Não pode subir sempre. Certo. Agora você tem que garantir que as pessoas entendam que você é algo consistente e que ainda vale a pena. É um espaço muito interessante nesta cidade. Então você tem que, pelo menos para mim, atuar na vizinhança, fazer um programa de televisão, acabou sendo uma escolha inteligente em vez de lutar para continuar tentando ser uma estrela de cinema, certo? Porque eu fiz um monte de filmes, e os filmes se saíram bem. Alguns deles foram excelentes, e alguns foram um sucesso. Mas se você se sai apenas ok só o suficiente, então é difícil. Eles começam a pensar, bem, vamos considerar o novo cara. Porque filmes são uma coisa de sucesso. Televisão é consistente, é na sua. E então, sabe, há uma estratégia. Para mim eu fiz isso sabiamente, e fiz isso pelos meus filhos. Porque filmes te levavam para todo lugar. Você fica fora por 3 meses. Está em Praga, depois na Austrália, está em todos os lugares. E era divertido quando você era jovem, mas depois quando meus filhos eram pequenos, quando começaram a ter idade para a escola, e a ter horários, aí você sai por 3 meses, 4 meses. Você perde muito da vida, você perde muito do mundo. Você volta para casa e eles dizem, desculpe senhor, posso ajudá-lo? Não te reconhece mais como pai. Sim, sou seu pai. Por favor, vá para o seu quarto. Então ficava muito tempo sem essa conexão com eles. Claro. Então, o objetivo era, o que eu acho que estou ouvindo você dizer é, deixa eu passar de uma coisa para a outra. E filmes era meio que a oportunidade máxima para um comediante, eu acho. Certo? Filmes e TV. Filmes eram tipo, ok, se você está no cinema, é a maior coisa. O que estou ouvindo você dizer é que se você não está no topo constantemente, ou sendo a próxima novidade, constantemente crescendo, então é como, bem, vamos garantir que na TV eu tenha uma renda consistente para meu estilo de vida, família,
mas também para continuar, não gosto de dizer relevante, mas digno da indústria nesse alto nível consistentemente. Sim, É isso? sim, sim. Tornou-se uma estratégia mais inteligente porque se tornar uma estrela de TV, você está nas casas das pessoas toda semana. E você está no seu lar. As pessoas vão ao teatro. Denzel pode explicar isso muito bem. Achei isso realmente sábio. Quando alguém te vê em uma tela enorme, você é uma pessoa muito importante. Sabe, quando eu entro na sua casa, sou um membro da família. As pessoas te veem e sentem que já te conhecem. Recebo essa reação frequentemente. Alguém pode estar fazendo suas coisas, olha para o lado e diz: "Ei." Eles dizem isso como se me conhecessem. E eu respondo: "E aí?" "Não, eu não te conheço." Mas a maneira como eles disseram, você ficaria tipo: "Ah, ok." Mas é essa natureza realmente familiar de tipo, você sentado na própria sala de estar, e essa pessoa faz parte dela, certo? Existe uma energia diferente quando alguém te vê como uma estrela de cinema versus quando te vê como uma estrela de TV? Ah, com certeza, claro. Eles sentem como se te conhecessem como parte da família. Quando está na TV versus no cinema, é mais choque e admiração quando te veem? Sim. A energia dos filmes é muito maior por algum motivo. É mais daquele tipo de gritos e energia caótica, sabe? Suspiros. Sim. É um pouco mais chocante, eu sinto. E você reage dessa forma muitas vezes, sabe? Mesmo como ser humano, você pode reagir dessa forma com pessoas que você vê em um filme. Tipo, eu vi o Ewan McGregor uma vez, e eu fiquei tipo... Sabe, opa, e aí, cara? Sério? Mas você tem que disfarçar, né? Porque você assistindo o filme parece que está distante. Eu estou na indústria, mas quando aquela pessoa chega bem perto, isso me pegou de surpresa. Foi completamente diferente. Eu fiquei tipo, nossa. Mas vê um astro da TV e você conhece ele, eles parecem familiares, e você fala com eles de uma forma mais familiar. É simplesmente uma experiência diferente que você está tendo com eles. Porque você está em casa, assistindo da cama. Você os assiste no banheiro. Você está assistindo pelo celular no banheiro. Cara, até naqueles momentos... Ei, Paul Giamatti. E aí, cara? Eu sou um grande fã. Eu sou um grande fã de Billions, cara. E aí? Billions é ótimo. Eu amo aquele show. Ele é incrível naquele show. Sim. William é um daqueles caras incríveis que você viu nos filmes no início, mas que fez algumas mudanças de carreira realmente legais, no sentido de transição para ver seu talento de ator. Isso é o que eu amo sobre o espaço hoje em dia. Com streaming, na forma como é feito, você não precisa estar preso em uma só coisa. Realmente, se você ia ser uma estrela de cinema, não podia ser uma estrela de TV. Sério? Você não pode ser os dois. Astros de cinema precisavam continuar sendo astros de cinema. Hoje, grandes atores podem encontrar um filme realmente bom que amam, e também personagens ótimos na TV, assim como estávamos falando. Sim. Podem fazer os dois hoje e serem amados e importantes. Qual é o nome dele? Acho que é Brian. Eu amo isso. O personagem em Succession. O pai. É incrível. Você sabe, ele era um grande cara do cinema e tinha aquela marca. Mas em Succession é onde você vê ele de outra forma. É mais... Profundo. Sim. Sim, cara. Esse cara é bom. Isso é interpretar de verdade. Incrível. Sim. Falando de fama, o que você aprendeu sobre destino nos últimos 30 anos? Sabe, você surfou na onda da fama. Sim. Por 30 anos. Diferentes estágios, estações, níveis. Sim. O que a fama te ensinou? E o que você acha que as pessoas que querem ser famosas não entendem sobre a fama? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, para mim provavelmente é a falsa sensação de finanças que a fama te dá. A fama faz você pensar que é rico. Mas não é assim, sabe? Você pode ser famoso e não ter dinheiro para sustentar aparências. Está quebrado. Então acho que essa é uma das coisas reais que eu sinto. E eu vi isso acontecer bem cedo com pessoas que eu achava que eram famosas quando comecei a entrar no negócio, e você pensava que elas eram famosas. Mas então você via o lado financeiro, e percebia tipo, eu acreditava que vocês eram tudo isso, sem perceber que a fama pode te pegar na ilusão de que só a fama basta para resolver tudo.
E então você tem que entender que dentro da fama, você tem que trabalhar. Tem que ser humilde. Você tem que ter conexões. Tem que ficar ocupado. Tem que ser agressivo. Você tem que continuar a fazer estratégias sobre quem você é. E não pode entregar sua fama para a máquina. Essa é a outra coisa importante a considerar. O que significa? Isso é, a maioria das pessoas, elas meio que trabalham muito duro para construir suas carreiras. Como comediantes, você constrói seu stand-up, viaja, faz o que eu fiz, você vai a todos esses clubes, rala, e então eu consigo um programa de TV. E acredito que os agentes, os gerentes, os advogados na cidade, me conhecem melhor do que eu me conheço. E eu desisto. Eu entrego isso. Eu entrego para a máquina. Não me faça começar com isso. Sim, você confia neles. Vocês são os especialistas nisso. Fizeram isso por tanto tempo. E se você tiver qualquer pequena participação, e eles fizerem parte disso de qualquer forma, então eles fazem você pensar que foi por causa deles. E agora você meio que tipo, você não faz mais a sua parte. Você aparece como uma mercadoria. Não como, sabe, não como essa coisa que está lá para fazer o trabalho, para construir, para moldar. Então, apenas você sabe. Grandes criadores e pessoas que realmente se esforçam, você verá pessoas que, sabe, são capazes de fazer várias coisas e isso vem do esforço delas. Isso é o que eu diria de mim. Sabe, eu faço stand-up, faço filmes, faço televisão. Fiz Broadway. Eu escrevo livros. Sabe, eu não vou ficar numa caixinha, mano. Tipo, eu não estou em nenhuma dessas caixas. Eu posso fazer tudo. Eu faço negócios paralelos. Sabe, eu sou um empreendedor. Eu não fico sentado, tipo, só contando que sou famoso. Nem mesmo apenas dizendo, ok, eu só faço TV, e essa TV vai estar aí para sempre para mim. Eu sempre vou conseguir um programa. Acho que muitas pessoas podem ficar presas nisso se não estiverem dispostas a, não só diversificar, mas ter outros projetos em andamento. Sim. Além do principal. Com certeza. Acho que isso é importante. E você prioriza a família acima disso. Tenho uma ótima família. Estou casado há 24 anos. Tenho filhos maravilhosos. Boa casa, boa vida, boa esposa. Todas essas coisas. Bons amigos. Tudo isso é importante para o ecossistema. Então, a fama pode muitas vezes fazer você sentir que todas essas pessoas estão lá, só por causa de sua fama. Sério? Sim, você sabe, quero dizer. Você já viu isso. Você sabe, é meio que uma história clássica de Hollywood. Quando as pessoas ficam muito famosas, elas começam a acreditar nisso completamente. Mas é isso que a fama acaba te fazendo pensar. Amigos ou a família? Ambos. A pessoa geralmente acredita que é tudo sobre ela. E então os amigos e a família têm que se adaptar a isso. E se não o fizerem, é por isso que o divórcio é comum. E é por isso que os filhos estão todos separados e não conhecem seus pais. É um conto bem típico de Hollywood. Como lidou com isso? Sendo do meio oeste, acho que isso ajudou a te apoiar com essas raízes e valores. Mas como você conseguiu se manter feliz no casamento, ter filhos que cresceram e ainda querem estar na sua vida? Sim. E gostarem de você. E também navegando, eu estou assumindo que por 30 anos, houve pessoas, amigos e família que disseram, eu quero dinheiro. Eu preciso disso. Eu mereço isso. Como você lida com esses aspectos de amigos e família talvez querendo algo de você em diferentes momentos e você simplesmente estando ok com tudo isso ou lidando com isso? Sim, acho que é uma combinação de ser honesto e verdadeiro com quem você é. Volta àquela coisa do Steve Harvey, de desconfiar dessa parte. Então as pessoas têm que merecer um espaço ao meu redor. Existe um comportamento benevolente para certos membros da família que você simplesmente cuida, ama e dá a eles. Mas a maioria das pessoas tem que aprender a ser autossuficientes e independentes. Se vão fazer parte disso, precisam chegar, contribuir e encontrar espaço para isso. Merecê-lo. Me mostre algo. Agregue valor. E se você puder agregar valor, então bom. Veremos como fazer isso funcionar. Acho que isso volta ao que discutimos. Você meio que diz isso aos seus filhos. Vocês acordam todos os dias. Tem esta linda casa e todas essas coisas. O que realmente trazem para a mesa? O que fazem? Vocês só...
Então boas notas fazem parte das suas responsabilidades. Ser gentil e bom é parte do que você oferece à família. Você não faz nada disso? Ah, vai ser um idiota? Vai ser grosso com as pessoas? Se for assim, você vai ter que conversar comigo. Isso não é aceitável. Então qual é a sua contribuição até você se tornar um adulto? Até você sabe, obter alguma habilidade ou algo que você ama onde você pode começar a ganhar dinheiro. Sabe? Eu sempre digo que tenho um programa de bolsas de estudo. E eu digo para os filhos que minhas bolsas são empréstimos. Sabe o que estou dizendo? Sim, você pode ir para a escola, mas tipo se você desistir, eu quero meu dinheiro de volta. É uma piada, mas é o que eu quero dizer. Mas eu digo isso para que as pessoas saibam que não existe dinheiro grátis de verdade. Tipo, as pessoas podem adotar essa atitude. Tipo, se eu fizer algo por você, e você decide tipo, ah, não vou fazer isso. Então tem que devolver, Vai devolver. certo? Você não pode simplesmente chutá-los. Certo, você tem que entregar algo. Sim. Você tem várias coisas acontecendo agora, e eu adoro isso porque você é multitalentoso. Você não está apenas na TV ou fazendo um único projeto. Você está criando muito. Flipping Boxcars é o livro que está prestes a ser lançado. Pode explicar um pouco sobre esse livro e por que decidiu fazer um livro agora? Sim, cara. Então, o Flipping Boxcars é um conto. E é um conto vagamente baseado nas maquinações do meu avô que eu nunca conheci. Então, esta é a mãe do meu pai. Quem eu sou? Quando comecei a subir na minha carreira, ele surgiria na minha mente às vezes, mas nunca o conheci. Ele dizia coisas para mim, e eu podia ver como ele estava vestido. Eu sabia como ele cheirava. E ele tinha esses ditados legais sobre você sabe. O terno não faz o homem, mas faz a diferença. E você ficava tipo, ok. E eu acordava e ficava tipo, ó. Sabe, mesmo que fosse um devaneio quando tinha isso, eu escrevia. Eu tive isso por um longo tempo. E então quando tive a oportunidade, eles me perguntaram se eu queria escrever um livro. E eu disse que tinha essa ideia de conto sobre meu avô. Nunca o conheci, mas tenho esses pequenos fragmentos. Consegui pequenas histórias da minha mãe, pequenas histórias do meu tio. Mas eu o vejo como um personagem completo. Uau! Então nós criamos essa história fictícia e fizemos dele o centro. É um pouco verdadeiro e um conto fictício. Interessante. Então é disso que se trata o Flipping Boxcars. E é tão divertido, cara, porque eu tive que desenterrar um pouco da história da família e fazer algumas pesquisas. E então, ao mesmo tempo, contar essa história imaginativa de alguém nos anos 1940. Se ele pudesse ter sido eu, teria sido. Isso é basicamente o que eu sinto ser a conexão. É que ele era uma pessoa que você sabe. O mundo era totalmente diferente. Ele estava em uma pequena cidade do sul em Missouri, onde você sabe, como um homem negro, não há tanto o que você pode fazer. Mas se ele pudesse literalmente ser quem ele queria ser, ele teria sido ele mesmo por completo, como eu. Como uma pessoa que é tipo, nada pode me parar, e eu não tenho ninguém me parando. Então eu posso literalmente acordar de manhã e tentar fazer coisas e não fazer coisas. E depende de mim. Tipo, ninguém está dizendo, ei, você não pode fazer isso. Então baseamos a história entre 1940 e 1948. No 4 de julho, ele costumava organizar isso. Ele era um apostador. Tipo, um jogador de apostas famoso jogando dados. E naquela época, os jogadores de dados eram comparados aos jogadores de pôquer que conhecemos hoje. Assim como conhecemos jogadores de pôquer famosos. Certo. Naquela época, jogadores de dados eram bem conhecidos. As pessoas conheciam esses caras, sabe? Black Johnson e outros caras. Eles eram conhecidos. Tipo, eles estariam em outdoors e nos panfletos que você cola nos postes, dizendo que eles viriam à cidade para jogar. Então, meu avô era um desses caras. Ele também tinha um negócio com minha avó. Eles tinham um café em um lugar chamado Sportsman Hall, que também tinha um grande salão de banquetes nos fundos que eles transformavam em cassino algumas noites da semana. E ele era amigo do xerife. E essas eram coisas reais. Então eu peguei toda essa história e acrescentei uma pitada de invenção. E então Flipping Boxcars é sobre dados.
Então um par de 6, nos dados é considerado o boxcar. Legal. E então nos dados, há um esquema de uísque acontecendo porque eles estão transportando bebida alcoólica. Ele e seu parceiro, o xerife, estão fazendo esse grande esquema. E eles têm que fazer com os trens. Então, os vagões de carga do trem, você vira os vagões. Tem toda uma coisa acontecendo. E então, é uma história ótima. Foi muito divertido escrever. E a HarperCollins e a Amistad vão lançar no dia 12 de setembro, pessoal, confiram. E foi especial, e uma verdadeira grande jornada para mim permitir que esse tipo de criatividade saísse, sabe? Isso é lindo e é interessante. Isso me lembra meu bisavô. Ele escreveu a história da vida dele, e nós temos isso em livro. Umas 20 pessoas leram na nossa família. Tenho esses dados históricos de como era a vida no começo dos anos 1900, na perspectiva de um avô. Isso me faz querer voltar e ler isso novamente e realmente mergulhar de cabeça e ver qual era a perspectiva dele. Então, eu aprecio você. Claro, sim, cara. Quero que as pessoas comprem o livro Flipping Boxcars. Vamos colocar um link para seu material. Certifiquem-se de comprar algumas cópias para alguns amigos também. Isso é muito legal, cara. Fico feliz que você esteja fazendo isso. Você também tem um programa na A&E chamado Kings of Barbecue. Eu adoro a homenagem aos Kings of Comedy. É incrível. As pessoas podem assistir aos sábados à noite na A&E. É tudo relacionado a churrasco. Você também tem uma marca incrível chamada AC Barbecue, que está no Walmart. E acho que estará em outros lugares também. São molhos, temperos e mais coisas. Então procurem pela AC Barbecue. Acho brilhante que você esteja juntando mídia ao seu próprio negócio e marca. Eu acho brilhante. Que você não está apenas pensando, sou um talento e vou fazer apenas trabalho relacionado ao meu talento. Mas você está construindo negócios, construindo produtos, agregando valor à sua comunidade e usando a mídia para promover essas coisas. Acho muito inteligente como você planejou sua carreira e sua mentalidade de negócios durante o processo. É realmente impressionante. Então você também tem a 6ª temporada de The Neighborhood, na qual eu acredito que você é o produtor executivo. Sim, produtor executivo. Produtor executivo no programa, o que é hilário. Acho que já te contei. Eu fazia CrossFit com o Max há quase 10 anos, praticamente todos os dias. Cara, muito engraçado. E isso é provavelmente apenas 1/10 do que você está fazendo. Sim. Mas é incrível tudo que você está fazendo. Quero que as pessoas confiram Flipping Boxcars. Você pode comprar agora. Quero que vejam Kings of Barbecue se quiserem rir e ver churrasco nas noites de sábado. Está na A&E e ainda tem The Neighborhood. Sim, cara. A gente não se cansa de você, cara. Nós precisamos de mais. Estou aí. Você tem tantas outras coisas ótimas. Onde podemos te seguir para te acompanhar? Sim. Você pode me seguir no Instagram, Asset Entertainer. Você procura pelo selo azul de verificado no Instagram. I am Cedric. É meu site, e lá você encontra de tudo. E então estou no Facebook e Twitter, e todas as outras redes sociais. Seu site e Instagram são os principais. São os principais. Ced the Entertainer. E iamcedric.com. Sim. Deixaremos os links na descrição. No site tem os links de tudo. Incrível, cara. Os links estarão nas notas do episódio. Tenho 2 perguntas finais para você. Esta é uma pergunta que faço a todos no final das minhas entrevistas, chamada As 3 Verdades. Ok. Então é um cenário hipotético. Pergunta hipotética. Imagine que você possa viver o quanto quiser. E você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que imaginou. Família, amigos, carreira, tudo segue assim como imaginou. Mas, por qualquer motivo, neste cenário hipotético, é seu último dia na Terra. Hora de apagar as luzes, e você não pode deixar nada do que criou para trás. Então, Flipping Boxcars, qualquer outro livro, esta entrevista, Kings of Comedy, todos os programas de TV que você já fez e vai fazer, filmes, seja o que for, desaparecerão. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo. Então, sem ter mais acesso ao seu conteúdo, você pode deixar 3 verdades finais. Isso é tudo o que teríamos para lembrar de você. Quais seriam essas 3 lições que você deixaria para o mundo ou essas 3 verdades? Ah, cara. Eu acho que, ninguém pode ser você, a não ser você mesmo. Então confie que o seu DNA é necessário. É algo individual.
E isso é um motivo claro para você ser você. Confie nessa parte. Seja um bom cidadão. Acho que vivemos em um espaço onde a civilidade, a compreensão, a sensibilidade para com os outros, com as circunstâncias deles, é super importante. Se eu puder te dar isso como cidadão, apenas viva sua vida, civilizadamente. Estamos bem, tipo, não venha aqui com suas bobagens. Eu não vou aí com as minhas. Então, sabe, ria, cara. Ria. Apenas tente dar uma boa risada, cara. Apenas ria. É isso. Encontre uma maneira de rir na vida. E encontre alegria. Essas são as coisas que eu acho que são realmente importantes, cara. Sabe? Se você puder ter esses momentos, eles te levantam e te ajudam a crescer. Te curam. E sabe, sempre dizem que rir é um bom remédio. Realmente dar umas boas risadas é uma daquelas coisas que pode realmente mudar sua trajetória de um dia chuvoso, de um dia triste, de qualquer coisa. Então descubra como dar uma boa risada sempre que puder, ok? São boas verdades. Eu adorei. Antes de fazer a pergunta final, Cedric, quero reconhecer você por um momento, como fiz no início. Você esteve presente para a comunidade de St. Louis, esteve presente para o país de tantas maneiras diferentes. Você traz energia curativa através do seu entretenimento, sua risada, sua capacidade de ser criativo e de unir as pessoas através do seu jeito de ser. Então eu só quero reconhecer você por sua consistência. Eu acho que as pessoas não percebem quão desafiador é estar presente no nível que você está há mais de 30 anos e fazer isso com um bom coração, uma gentileza, uma boa energia, uma criatividade constante. Então eu realmente quero reconhecer você por ser um líder neste mundo do entretenimento, na comédia e além, da maneira que você fez. Tem sido realmente inspirador crescer assistindo você, conhecê-lo agora e ver você continuar a prosperar. Eu te reconheço, cara. Que honra. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Definição de grandeza, cara. Essa é realmente interessante porque eu acho que você tem que... Eu acho que minha definição de grandeza seria ser excelente. E então um passo além disso. Tipo, seja tão excelente, tão proficiente. Seja o mais único que você pode ser como pessoa, como indivíduo. E então, para ser grande, você precisa de alguma forma dar um passo além disso. Então isso significa que, no fim das contas, isso significa que, mesmo quando você é excelente no que faz, quando você está no topo, você decidiu que pode realmente colocar algo a mais no mundo, que agora todo mundo pode aspirar. A linha mudou. E é isso que é grandeza. Ela move a linha para frente. Move a linha até onde agora temos que continuar. Porque se todos nós estamos aqui, isso é incrível. E estamos crescendo e evoluindo juntos. Mas aquela pessoa que fez aquilo, você fica tipo, eu nem sabia que podíamos chegar lá. E então você continua fazendo isso sem hesitar. É disso que se trata a grandeza. Eu sempre tive uma visão clara e específica. Costumava pedir para os outros expressarem suas opiniões e a contribuição deles era muito bem-vinda, era sempre valorizada. E assim, eu tratava isso como se fosse um time, e sem equívoco eu era o comandante. Mas eu sabia que não podia jogar sem um receptor ativo na linha de frente.